Em novembro de 2022, aqui no programa Sem Mordaça, nós denunciamos uma empresa que ganhou um contrato por dispensa de licitação na saúde pública, a Meditrauma. Esse contrato é para essa empresa fazer cirurgias ortopédicas. Isso mesmo, um contrato de 35 milhões. Nós fomos investigar o histórico dessa empresa e olha, o que nós descobrimos é que essa empresa, por onde passou, tem denúncia de corrupção. Por onde passou? Superfaturamento em contrato, indício de corrupção. E o Tribunal de Contas da União determinou que a secretária Cecília Smith Lorenzon e o governador Antônio Denário acabassem com esse contrato. Mas o contrato continua. Antônio Denário e Cecília Smith Lorenzon resolveram peitar o Tribunal de Contas da União e continuam com a empresa Meditrauma. Você vai assistir agora essa matéria com exclusividade. Solta, Rodrigo. Em maio deste ano foi embargado pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, o contrato com a Cesal e a empresa Meditrauma. O relatório que manda acessar os efeitos do contrato, a paralisação dos pagamentos, é datado do dia 28 do mês de abril, com a Meditrauma. O ministro Jonathan de Jesus determinou diligências no contrato da Meditrauma com a Cesal, depois que a auditoria do Tribunal de Contas da União identificou relações suspeitas da mesma empresa com outro contrato da mesma modalidade com o estado do Acre. Gente, lá no Acre, essa empresa é acusada de um sobrepreço em um contrato, na saúde também, de 12 milhões de reais. Me faço uma pergunta. Será que o Bruno Shoa, que é o presidente da comissão de licitação, será que ele não faz uma pesquisa dessas empresas antes de contratar, ou ele ou a secretária Cecília Smith Lorenzon? Porque o governador vai dizer que não sabe de nada. Um governador que não sabe nem que está acontecendo uma crise entre o Brasil e a Venezuela. Que até agora ele não falou nada, a única coisa que ele fez foi ligar para o presidente Lula. O presidente Lula até hoje não resolveu nada. Solta. Além de determinar a suspensão do contrato e cancelar os pagamentos, o ministro afirmou em relatório que a assessoria do seu gabinete identificou que a Secretaria de Estado de Saúde de Roraima, a Cesal, aderiu à ata de registro de preços decorrente do pregão eletrônico Horas sob Exames e celebrou o contrato 745/2022 com a Meditrauma Serviços Médicos Especializados, também no valor de 30.205.000, com a previsão de utilização de recursos federais, conforme consta no Diário Oficial daquele estado, a edição 4332 de 2022. Mas mesmo com a determinação de suspender os pagamentos, a empresa continua recebendo pagamentos pela Cesal. Conforme o Diário Oficial do dia 14 de junho, a Cesal autorizou o pagamento através de uma quebra de ordem cronológica de pagamento à empresa Meditrauma, no valor de... Você sabe o que significa a quebra de ordem cronológica? Significa que a secretária Cecília Smith Lorenzon e o governador Antônio Denário resolveram pagar primeiro a Meditrauma do que outros contratos que eram prioridade, ou que estavam à frente no pagamento da Meditrauma. Agora, muito estranho. Sabe por quê, gente? Por quê que a Meditrauma tem esse favorecimento da gestão de Cecília Smith Lorenzon? Eu não estou levantando suspeita de nada, eu estou perguntando apenas. Perguntando para que a secretária Cecília Smith Lorenzon possa se pronunciar, já que não responde os e-mails, já que não atende a imprensa, já que não conversa com ninguém e já que não respeita nenhuma decisão de um ministro do Tribunal de Contas, de um ministro. E olha, gente,
É estranho. Solta. R$1.616.000. A empresa Meditrauma, contratada por Cecília, já havia sido denunciada pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre por suspeita de desviar dinheiro público. Na época, o Tribunal de Contas cobrou da empresa a relação de todas as notas fiscais que eventualmente foram emitidas, bem como as respectivas medições, notas de empenho e pagamentos no tocante da contratação emergencial, no valor de R$13 milhões. Essa mesma empresa está envolvida na segunda fase da Operação Espelho, deflagrada pela Polícia Civil no Mato Grosso. A estimativa é que tenha havido desvio de 35 milhões com esquema. Essa segunda fase deflagrada... Segura, Rodrigo, sem pressa. Nós denunciamos também esse caso aqui. A Meditrauma envolvida nesse esquema lá no Mato Grosso. Um esquema de desvio de dinheiro público. Desvio da onde? Da saúde, gente. Enquanto nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos morriam durante a pandemia da Covid-19, a Meditrauma, segundo inquérito da polícia, desviava 35 milhões de reais. 35 milhões de reais, comprando carro, mansão e outros bens. E olha, saiu do Mato Grosso com essa denúncia, inclusive teve busca e apreensão da Polícia Civil e chegou aqui no estado de Roraima para ganhar aí, através de uma ata de preço, um contrato de 30 milhões de reais, gente. Eu não estou dizendo que não investigam antes de contratar, que não fazem uma seleção antes de contratar, só vão contratando. Ou será porque essa empresa tem muito forte por detrás? Será? É uma pergunta, secretária, não é uma acusação. Solta. Pela Polícia Civil, em março deste ano, por meio da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, cumpriu o sequestro de bens de aproximadamente 35 milhões em móveis e imóveis de pessoas implicadas em esquemas de fraudes e desvios de valores promovidos por um cartel de empresas envolvendo a prestação de serviços médicos em hospitais do estado. As ordens judiciais também incluem a proibição de novas contratações e de suspensão de contratos e pagamentos em vigência. De acordo com a Lei Federal 866/2093, os órgãos públicos devem seguir ordem cronológica para a realização de pagamentos de contratos. Desta forma, como se trata de gestão financeira de Estado, a quebra de ordem cronológica deve ser regulamentada através da lei complementar, aprovada pela maioria dos deputados estaduais. Assim, aqui em Roraima, o governo criou um projeto de lei ainda durante a gestão da ex-governadora Sueli Campos. No entanto, em dezembro de 2018, durante a intervenção, o projeto de lei voltou para o Palácio do Governo, sem ter passado pela análise dos deputados. Por outro lado, em abril de 2019, ao invés de criar uma lei complementar, o governador Antônio Denário criou o decreto 26695, que regulamenta a quebra da ordem cronológica de pagamentos. Desta forma, o Estado ficou autorizado a pagar dívidas atuais sem ter que quitar as anteriores. O artigo 9º do decreto diz ainda que a quebra de ordem cronológica só pode ocorrer em casos específicos, entre elas, estado de emergência, grave perturbação da ordem e a mais utilizada pelo governo de Roraima, em casos relevantes ou de interesse público. O decreto diz ainda que as despesas de gestões anteriores serão pagas separadas e de acordo com a disponibilidade financeira do órgão estadual.
Em uma busca rápida no Diário Oficial do Estado de janeiro a agosto do ano passado, foi apurado mais de 1.200 pagamentos feitos através de quebra de ordem cronológica e dos mais diversos tipos de serviços. Todos esses pagamentos estão justificados nas publicações como justificativa pela urgência e relevância que o caso requer. Com forte ligação a esquemas fraudulentos, a empresa continua a prestar os serviços em Roraima, na Secretaria de Saúde do Estado, comandada por Cecília Lorenzon. Rodrigo, meu filho, é impressionante como a secretária Cecília Smith Lorenzon e o governador Antônio Denário não respeitam nem o Tribunal de Contas da União, gente. E esta empresa que por onde passa deixa um rastro, segundo a Polícia Civil lá de Mato Grosso, de corrupção.